as pessoas precisam compreender que elas têm uma necessidade fundamental na vida. E que necessidade é essa? Nascer de novo. Nascer de novo. E o que é nascer de novo? É o que eu quero explicar aqui. Nascer de novo não é um nascimento físico. Não é você novamente entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo, como Nicodemos pensava. O novo nascimento é algo espiritual. É algo espiritual. E por que todas as pessoas precisam nascer de novo? Porque a Bíblia diz em Romanos 3, 23, que todos pecaram e estão afastados, destituídos da glória de Deus. Então todos, por causa do pecado, se afastaram da glória de Deus. Estão mortos nos seus pecados. Por isso que precisam nascer de novo para receber vida de Deus. E o que significa esse nascer de novo? É um nascimento espiritual. Não é um nascimento físico. É um nascimento espiritual. É como Jesus disse aqui no versículo 5. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, é um nascimento da água e do Espírito. A água aqui como símbolo de purificação, também como símbolo do Espírito Santo. É um nascimento que é produzido pelo Espírito de Deus, como Jesus disse. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então Jesus está fazendo a diferença. O que é nascido da carne é carne, ou seja, o que é nascido de um nascimento físico, nasce uma pessoa com um corpo físico. Mas o que nasce de um nascimento espiritual, o que é nascido do Espírito, ele é Espírito, ou seja, ele é um ser espiritual. Então Jesus está falando aqui de um nascimento espiritual que Deus deseja realizar no coração de cada pessoa por meio do seu Espírito Santo, por meio do Espírito de Deus, regenerando o coração do pecador, trazendo a pessoa a uma nova realidade espiritual, onde ela se torna um ser vivo espiritualmente, e ela passa a ser morada de Deus, e ela passa a ser uma nova criatura. Como diz lá em 2 Coríntios 5,17, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É um nascimento espiritual. Quando nós ouvimos o chamado de Deus e cremos no seu Filho, é que acontece esse nascimento espiritual. No versículo 13 a 15, para a gente compreender quando é que acontece isso, a palavra de Deus diz assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, ou seja, Jesus foi levantado na cruz para morrer, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Jesus foi levantado ao Calvário para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, como é que você nasce de novo? Como é que você nasce espiritualmente? Como é que você chega a ter o seu coração transformado? É quando você reconhece que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados para poder te salvar, e você crê nele de todo o seu coração, se arrepende, entrega a sua vida para ele, você recebe a vida eterna. Você nasce de novo. O que acontece nesse momento? Quando você percebe o quanto você é pecador e se arrepende e clama pelo perdão de Deus, suplica por misericórdia, pede para Deus lhe aceitar, pede para Deus perdoar os seus pecados, aceitar a sua vida na presença dele. E aí você coloca a sua fé em Cristo. Nesse momento acontece o que a Bíblia chama de regeneração. O Espírito Santo de Deus vem e muda o coração da pessoa, transforma aquela vida, transforma a sua realidade.
ele passa de morto para vivo espiritualmente. O coração da pessoa é mudado completamente, a situação da pessoa diante de Deus muda por completo. Sabe o que acontece nesse momento? Para a gente poder ter uma ideia. O rumo da pessoa muda totalmente. É um encontro pessoal com Deus, é um momento de encontro, onde ela é transformada por Deus. E nesse momento a pessoa passa de escravo do pecado para servo de Deus. Ele passa de morto para uma pessoa viva espiritualmente. Ele passa das trevas para a luz de Deus. Ele passa de uma vida de aflição espiritual para uma vida de paz interior. Ele passa de um estado de condenação para um estado de liberdade em Cristo, liberto da escravidão do pecado. Ele passa de uma vida de tristeza para uma vida de alegria verdadeira. Ele passa de um tormento para uma vida de descanso em Cristo. Ele deixa de ser inimigo para ser amigo de Deus. Ele deixa de ser filho do diabo para ser filho de Deus. Ele deixa de ser alvo da ira para ser alvo da graça de Deus. Ele passa de pecador para ser considerado uma pessoa santa, uma pessoa pura aos olhos de Deus. Ele deixa de ser um candidato ao inferno, de alguém que está debaixo de condenação, para ser um cidadão do céu. Ele deixa de ser influenciado pelo diabo para ser guiado pelo Espírito de Deus. Ele passa de louco para sábio. Ele passa de uma vida de indiferença para com Deus para uma vida de amor a Deus. Ou seja, o que eu quero dizer com tudo isso? Para explicar o que é novo nascimento. É uma transformação radical de vida. É um encontro com Deus, onde Deus muda o coração da pessoa e passa a morar dentro dela e leva ela a viver diferente, leva ela a ser uma nova criatura, leva ela a pensar diferente, leva ela a sentir diferente, leva essa pessoa a ver as coisas agora de uma maneira diferente. Ela passa a ver como Deus vê, ela passa a sentir como Deus sente, ela passa a amar aquilo que Deus ama, ela passa a odiar aquilo que Deus odeia, ela passa a rejeitar tudo aquilo que é pecado, que é abominação. Ela passa a amar a Deus e a amar tudo aquilo que Deus ama. Ela passa a querer obedecer tudo aquilo que Deus ensina. Ela passa a viver uma vida totalmente transformada. É o que Deus já dizia lá no Antigo Testamento, que Ele ia fazer no coração do homem. Está lá no livro de Ezequiel, capítulo 36. Ezequiel, capítulo 36, versículo 25. Olha o que Deus disse lá no Antigo Testamento, se referindo ao novo nascimento que Ele ia fazer no coração do homem. Então aspergirei água pura sobre vós. Lembre-se do que Jesus disse: aquele que não nascer da água e do Espírito. A água que é um simbolismo da purificação de Deus por meio do Espírito. E ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Darei a vocês um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Isso é um novo nascimento, um coração novo, um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, ou seja, um coração endurecido, insensível, e vos darei um coração de carne, ou seja, um coração sensível a Deus. Um coração quebrantado diante de Deus. É o que acontece com quem nasce de novo. Porei dentro de vós o meu Espírito. Ou seja, o Espírito de Deus vem morar dentro daquele que nasce de novo. E farei que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Ou seja, Deus muda o coração da pessoa de tal maneira que a pessoa passa a querer obedecer os mandamentos de Deus. Os mandamentos de Deus se tornam um prazer